Olá, turma de sexto ano. Vamos fazer a correção da atividade que foi passada na aula anterior, tá certo? Então, antes disso, vamos só retomar aqui aquela página onde tem o mapa de conceitos, para que a gente possa dar prosseguimento, tá certo? Então, o mapa de conceitos vai falar justamente sobre carta, como já vimos que poderia ser carta de reclamação, onde ela vai apresentar uma argumentação ou uma solicitação, tá certo? E temos a carta pessoal, que ela vai tem um cunho mais pessoal, tá certo? Para a comunicação entre parentes, no caso, ok? E vimos aí verbete, no caso o verbete dicionário, onde tivemos a oportunidade de estudar sinônimo e antônimo, tá certo? Então vamos iniciar. Carta pode ser, como já falei anteriormente, reclamação e carta pessoal, e vimos aí verbete de dicionário. E além do verbete de dicionário, vimos aí a questão do sinônimo e antônimo, tá certo? Sinônimo, significado das palavras igual ou semelhante, e antônimo, significado tem um sentido contrário à palavra, tá certo? Então vamos lá. E antes disso, quero só reforçar a questão do texto infográfico, tá bom? Então, pelo que nós vimos no texto infográfico, foi falado sobre a questão das informações em gráficos e, nestes gráficos, utiliza ilustrações bem atrativas, tá certo? Além das ilustrações bem atrativas, tem a questão dos dados, números, algumas informações bem compactadas, mas que facilmente é compreendida pelo leitor, ok? Então vamos lá. Só para finalizar a questão do mapa conceitual, tá certo? Aparece aqui exemplos, tá bom? Então temos aí palavras que têm o mesmo ou quase o mesmo significado. Exemplo: com medo, o menino gritou, brandou, berrou e não foi ouvido. E o oposto temos lá: a carta foi esclarecedora ou confusa, tá bom? Então, nesse momento eu gostaria que você pausasse o vídeo e verificasse se esta página ela está de acordo com o que você respondeu. Caso contrário, faça a correção, tá bom? Pause o vídeo. Pronto. Muito bem. Continuando. Vamos lá. Primeira questão sobre o texto infográfico. São aqueles dados que vocês tiveram a oportunidade de verificar nas páginas anteriores. Vamos a primeira questão. O primeiro infográfico traz uma informação do quanto de água cada pessoa precisa beber por dia. Em relação a esse dado, responda as perguntas, tá certo? Então, vamos ver aí como foi que você saiu. Item A: quem publicou este infográfico e a quem se dirige, tá certo? Então, para verificar quem publicou, você deve verificar aquela legendazinha que tem ao final do gráfico, onde está a fonte, onde foi capturado, onde foi colocado ou exposto aquele texto infográfico, tá certo? E a quem ele se dirige, tá certo? Então vamos lá. Temos aí, é uma publicação de site, Emagreça Rápido, disponível no endereço. Olha aí, gente, como vocês puderam observar, tinha esta informação lá embaixo do texto infográfico. E a quem ele se dirige? A um público em geral, principalmente atinge mais ainda aqueles que têm interesse de emagrecer de uma maneira bem saudável, ok? Vamos aí ao próximo item. No próximo item tem: de acordo com o infográfico, como fazemos para calcular a quantidade necessária de ingestão de água por dia? Então, nesse caso, vai depender de cada um, certo? Você deverá pegar, no caso, se você não sabe o seu peso, você vai se pesar e com esse valor que você conseguiu no momento da pesagem, você vai fazer esta divisão, pegar o seu peso e dividir por 39. No caso aqui, um cálculo de uma pessoa, de um aluno assim com uma estatura mediana, com 45 quilos. Então, obtivemos o seguinte resultado, certo? 153, 1,153. O que quer dizer isso? Quer dizer que esta pessoa ela deverá consumir por dia 1 litro e 153 mililitros por dia, tá certo?
Ah, professor, consumir tudo de uma vez só? Obviamente que não. Tem aqueles intervalos de tempo que a gente pode estar consumindo a água, tá certo? Principalmente naqueles copos descartáveis que geralmente utilizamos, ok? Vamos lá. Próximo, fazendo esse cálculo, quanto você precisaria tomar por dia? Então, eu apresentei lá o que você poderia fazer para chegar a um resultado, e neste item aqui, como eu falei para você, pegue o seu peso, certo? Faça a sua pesagem e faça o seguinte cálculo, tá bom? Aí você saberá o quanto precisará tomar por dia. Lá no item B era apenas estava apenas colocando lá como é feito este cálculo, tá certo? Pegar o peso de uma pessoa e dividir por 39. E aqui na C você vai pegar o seu peso, obviamente você deve ter pegado o seu peso e ter dividido por 39, ok? Aí você vai saber lá quanto de água deve consumir. Certo? Já veremos outras questões aí relacionadas a isso. Então, como eu falei, pegue o seu peso e divida por 39. Vamos à próxima. D. O infográfico nos diz também que um copo equivale a 250 ml, tá certo? Com base nesta informação e no cálculo anterior, você consegue dizer quantos copos de água precisa tomar por dia, certo? Então, nesse caso, você vai pegar o valor que você obteve lá, tudo bem? Digamos, você obteve um valor aí de 1 litro. Então, precisamente, você vai saber que vai precisar consumir 4 copos com água de 250 mililitros por dia para satisfazer as necessidades do seu corpo, ok? Então, vamos a isso. Basta você pegar o valor que você descobriu lá no item B, tá bom? Lá no item B e dividir por 250. E isso você saberá quantos copos com água você precisará consumir no decorrer do dia, tá certo? Por isso que é muito importante aquele momento em que, às vezes, chamamos a atenção de vocês, não precisa sair tanto para tomar água, até mesmo porque se temos a noção do quanto precisamos, provavelmente você deve ter consumido uma quantidade bem satisfatória no momento antes das aulas, tá certo? Até mesmo, pelo que eu conheço, todos vocês, cada um tem a sua garrafinha, principalmente nesse início de período que estamos vivendo, que é a questão do final da quadra chuvosa e, obviamente, que o calor vai aumentar e a necessidade de água também, tá bom? Então, continuando aqui, segunda questão, que a estrutura do corpo humano é composta de mais água, certo? Obviamente que você deve ter chegado aos pulmões, certo? Onde está concentrado a boa parte de água lá, certo? E qual é a estrutura composta por menor quantidade de água? Então, provavelmente você deve ter encontrado que são os ossos, ok? Então, vamos à resposta. A estrutura em que mais tem água em sua constituição são os pulmões e que menos tem os ossos, ok? Então, vamos aí à próxima. De acordo com o segundo infográfico, que alimentos devemos comer todos os dias, certo? Então, para compor uma alimentação saudável, é preciso ter uma porção bem equilibrada de cada componente, de cada fonte alimentar. Então, vamos a elas. Temos aí, de acordo com o infográfico, devemos consumir todos os dias 3 porções de legumes e verduras, 3 porções de frutas e 1 porção de leite e seus derivados. Ok? Então, isso vai lhe garantir uma fonte saudável. Certo? Vamos à próxima. Pronto. Como eu falei anteriormente, qualquer coisa, pausem o vídeo e faça a correção. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Quarta questão. Quantas vezes por dia devemos comer, segundo o Ministério da Saúde? Olha, segundo o Ministério da Saúde, devemos comer o quê? Quantas vezes por dia? Temos aí que comer 5 vezes. Dessas 5, 3 refeições, certo? E, entre elas, um lanche. Deverão fazer um lanche para que você tenha uma fonte... para que você tenha uma fonte uma fonte alimentar bem adequada às suas necessidades, tá certo? Principalmente vocês que estão em fase de crescimento, ok? Pronto.
Vamos lá. Próxima questão. Quinta. Ainda segundo o Ministério da Saúde, que alimentos devemos consumir pouco por semana? Então, a partir dessas informações que você obteve durante a leitura dos textos colocados para vocês, eu espero que a partir de hoje vocês, quem não segue isso de uma maneira correta ou um pouquinho desequilibrada, eu espero que com estas informações vocês consigam obter aí uma maneira melhor de se alimentar, ok? Então vamos lá. Segundo o Ministério, refrigerante, sucos industrializados, biscoitos, bolo e guloseimas, principalmente guloseimas, viu, gente? Tem uma carga calórica que não é brincadeira. Ah, professor, mas meu organismo é bem ativo, eu como de tudo, nada me acontece. Mas não é agora, mas sim o futuro. Tudo bem? Então vamos lá. Sexta questão. De acordo com o segundo infográfico, é possível consumir refrigerante 2 vezes por semana. Você gosta de refrigerantes ou de sucos industrializados? Dê sua opinião sobre esse dado, certo? Ah, professor, é muito difícil resistir aos refrigerantes, aos sucos industrializados. É difícil, mas não é impossível. Eu espero que, com estas informações, eu espero que você passe a consumir dentro do aconselhado, tá bom? Então, dê sua opinião. Essa aqui eu não posso interferir, mas aposto muito que se estivéssemos aqui juntos, teria uma chuva de respostas, principalmente as mais favoráveis aos refrigerantes. Brincadeira, claro que não, tem alguns que preferem mais os sucos naturais, tá bom? Vamos adiante. Sétima questão, qual a finalidade dos textos que você acabou de ler? Olha, todo texto que traz dados, traz informações que antes você não tinha um conhecimento, obviamente que a principal finalidade é informar, tá certo? Uma das finalidades. Então, temos aí. Serve para auxiliar quem tem interesse em emagrecer com base em uma alimentação saudável. Pronto. Acabou de trazer algumas informações muito preciosas para que você tenha uma alimentação saudável, ok? Então, vamos à próxima. Gente, pause o vídeo, tá certo? Qualquer coisa, pause o vídeo que vai dar tudo certo. Vamos aí à oitava questão. Qual a principal característica do gênero infográfico? Alguns hábitos que vocês devem ter tido durante as explicações é a questão de prestar atenção muito nessa questão das características. Geralmente, professor, acabou dando a resposta. Não dei a resposta. Você que é um aluno atencioso e prestou atenção no momento em que estávamos falando sobre as características desse texto, certo? Então vamos lá, características. Tinha textos, imagens e números. Professor, tinha e foi o que mais me chamou a atenção. Muito bem, é para isso que os textos infográficos foram produzidos, para chamar a atenção do leitor e fazer com que ele tenha acesso a muita informação contida em pouco espaço ali, tá certo? Então, vamos à próxima. Nona questão. Os textos apresentados possuem características citadas na resposta da pergunta anterior. Então, nesse caso, você vai olhar a pergunta anterior, vai comparar o que você respondeu aí e vai responder esta nona questão. Eu espero que você tenha chegado à seguinte conclusão, que tinha lá dados estatísticos, tinha informações que nos orientavam com a quantidade de alimentos que devemos consumir durante o dia. Eu espero que você tenha chegado a isso, ok? Então vamos à 10ª questão. Como são os títulos dos infográficos? Como vocês perceberam, são títulos bem compactos, mas muito atrativos, ok? São objetivos, atrativos e com o intuito de atrair o leitor, certo? Por que disso? Olha, a informação já está compactada e se não tiver uma palavra, se não se não for traçado um objetivo e não possuir uma palavra que possa chamar muita atenção do leitor, certo? Acaba comprometendo aí a informação que estaria fácil para você, leitor, ok? Então vamos à próxima. 11ª questão. O que é comum na apresentação dos textos infográficos, certo? Olha, o comum entre eles,
vai ser justamente isso, a presença de dados estatísticos, a presença de ilustrações, a presença de palavras que possam atrair facilmente o leitor, tá certo? Então, vamos lá. A seguinte resposta. O primeiro apresenta dados estatísticos, apresentou sim, não é isso? O segundo apresentou uma fonte responsável, ou seja, um texto confiável é sempre aquele que apresenta uma fonte, que você verifica a fonte e percebe que há uma veracidade. Por quê? Aquela fonte, ela buscou outras informações para constituir o que você precisa ter como informação, tá certo? Vamos lá. A 12ª questão e última, tá certo? Temos aí, quanto à apresentação das imagens, o que pode ser observado? Vamos lá, são coloridas? Todo texto infográfico que se preze, deve apresentar imagens e ilustrações coloridas. Imagine aí. Além daquelas palavras, além daquele título atrativo, ainda temos as imagens coloridas, que atraem mais ainda, certo? No primeiro, há espaços em branco, o que facilita a visualização, justamente aquela dinâmica das ilustrações que foram propostas para você, e isso vai facilitar mais ainda, vai facilitar bastante a questão do chamamento de atenção, ok? Gente, chegamos ao fim, certo? Qualquer coisa, vão pausando o vídeo, acompanhe, compare as respostas, tá certo? Eu espero que você tenha conseguido êxito nestas atividades. Muito confiante no que você conseguiu aí. Turma, tchau, até a próxima aula.